Era madrugada na Itália, quando 20 pracinhas brasileiros começaram silenciosamente a subir um trecho íngreme de Monte Castelo. A noite estava pesada, o vento frio cortava o rosto e uma neblina espessa reduzia o mundo deles a apenas alguns passos de distância. Era como caminhar dentro de um sonho cinzento, onde cada sombra parecia uma ameaça escondida e cada silêncio parecia o prelúdio de algo terrível. Eles avançavam devagar, cuidando para que nem as pedras soltas nem o gelo denunciassem sua presença. Nenhum deles tinha certeza do que encontraria no topo. Alguns acreditavam que a posição estaria defendida por alemães experientes. Outros imaginavam que seria apenas um ponto vazio. Mas todos carregavam a mesma sensação. O que acontecesse ali naquela madrugada podia decidir a ofensiva inteira. Eles não tinham o luxo da dúvida. Apenas seguiam. Esses homens não eram soldados de elite. Eram brasileiros comuns, arrancados da rotina e jogados na maior guerra da história. Jovens que poucos meses antes cuidavam de plantações, consertavam carros, trabalhavam em escritórios simples ou estudavam. De repente estavam ali, enfrentando o frio europeu, a artilharia alemã e a incerteza constante. A guerra transformara a vida deles com brutalidade e agora pedia mais um preço. Uma missão que ninguém queria receber, mas que alguém precisava cumprir. O comando havia sido claro. Eles deveriam subir por uma rota secundária, considerada arriscada demais para unidades grandes. Assumir uma posição avançada e segurá-la. Era uma tarefa silenciosa, essencial e extremamente perigosa. No fundo, todos sabiam que uma patrulha pequena era mais difícil de detectar e mais fácil de eliminar. Mas não era hora de hesitar. Havia uma expectativa, quase um pacto não dito, de que cada um deles faria o possível para que os outros sobrevivessem. A FEB já tinha tentado avançar sobre Monte Castelo outras vezes e sempre falhado. Não por incompetência, mas porque a montanha era um pesadelo tático. Os alemães transformaram aquele lugar em um sistema de defesa praticamente perfeito. Havia ninhos de metralhadora escondidos, arame farpado, minas terrestres e uma rede de posições interligadas que davam ao inimigo vantagem absoluta. Além disso, o terreno era cruel, inclinação forte, lama congelada, vegetação baixa que não escondia ninguém e um clima que castigava qualquer movimento. Mas talvez o pior fosse a neblina. Ela surgia quando queria, escondia quando queria e mudava tudo em questão de minutos. A visibilidade caía ao ponto de ninguém enxergar o que estava logo à frente. Para quem avançava, era um tormento. Para quem defendia, era uma vantagem. Essa era a realidade dos 20 pracinhas naquela madrugada. Eles sabiam disso. Sentiam isso a cada passo. E mesmo assim, seguiam. A caminhada começou lenta. As botas cravavam no solo molhado. O ar frio deixava a respiração pesada. O silêncio era tão intenso que qualquer ruído parecia ecoar por toda a montanha. E foi justamente esse silêncio que deixou o grupo em alerta quando um som diferente irrompeu. Um estalo metálico, rápido, inesperado. De imediato, todos congelaram. Cada um abaixou o corpo instintivamente, procurando qualquer cobertura possível. O som podia ter sido uma pedra rolando, um equipamento batendo ou um sentinela alemão movendo o ferrolho. O perigo era constante. A tensão cresceu. Mas o som não se repetiu. E o grupo retomou a subida com ainda mais cuidado. Nesse ponto, eles já estavam há quase 1 hora avançando em terreno difícil. A tensão fazia cada minuto parecer longo demais. O frio tomava conta dos músculos. A incerteza pesava no peito. Mesmo assim, havia uma determinação silenciosa neles. A missão, por mais arriscada que fosse, tinha propósito. E esse propósito dava força. À medida que subiam, o terreno ficava mais estreito. As pedras se amontoavam e qualquer movimento em falso poderia derrubar alguém. Em um momento, um dos pracinhas escorregou. Seu pé encontrou gelo disfarçado sob uma camada fina de neve. Ele escorregou para o lado, quase caindo. O barulho foi mínimo, mas suficiente para causar um susto. 2 companheiros o seguraram rapidamente, estabilizando-o. Ninguém falou, ninguém reclamou. Apenas continuaram.
Esse tipo de gesto, esse cuidado silencioso, era o que mantinha aquele grupo unido. Eles sabiam que, ali, naquela rota estreita, cada um era responsável pela vida do outro. A guerra tinha essa capacidade de transformar rapidamente desconhecidos em irmãos de trincheira. Depois de mais alguns minutos de subida lenta, o terreno começou a se abrir. Era possível sentir que estavam chegando a um ponto mais elevado. A neblina ali era mais fina, permitindo ver alguns metros adiante. E então finalmente encontraram a posição. Era um pequeno platô rochoso, com uma vista privilegiada do vale, mas difícil de identificar no escuro e na neblina. Mais surpreendente ainda era o fato de que estava vazio. Nenhum alemão ali, nenhuma metralhadora, nenhuma trincheira ativa. Apenas vestígios de movimento recente, pegadas, marcas no solo, restos de equipamento. Os alemães tinham abandonado aquele ponto pouco tempo antes, talvez para reorganizar defesas, talvez para reforçar outra posição, talvez porque acreditavam que ninguém seria louco o suficiente para tentar subir por aquela rota naquele clima. Mas os brasileiros tinham sido. Os 20 pracinhas rapidamente assumiram posições. 2 observaram o flanco esquerdo. 3 se posicionaram para cobrir o setor frontal. Outros ficaram responsáveis por rotas de aproximação. Era uma posição pequena, mas altamente estratégica. Dela era possível ver trechos da linha inimiga que até então estavam ocultos. Eles não sabiam ainda, mas tinham acabado de encontrar o ponto-chave da batalha. Era ali que tudo ia mudar. Eles tinham assumido aquela posição silenciosamente, mas agora precisavam mantê-la. O frio castigava. A neblina entrava pelas frestas das roupas. Os dedos começavam a perder sensibilidade, mas ninguém reclamava. Ninguém perguntava quanto tempo deveriam ficar ali. Era como se todos tivessem entendido que, naquele ponto da montanha, a missão era simplesmente existir e resistir. Do pequeno platô, a visão era limitada, mas ainda assim reveladora. Através das brechas da neblina, era possível observar sombras se movendo longe, traços escuros que podiam ser árvores ou tropas alemãs. Cada forma incerta se tornava motivo de alerta. O silêncio do grupo era absoluto. Apenas os olhos trabalhavam atentos, procurando qualquer sinal inimigo. Foi então que um dos pracinhas percebeu algo. Ele chamou o comandante com um gesto rápido. Na direção noroeste, quase escondida pelo relevo, havia uma área onde os alemães pareciam ter recuado recentemente. Trilhas frescas na lama, marcas de botas, uma impressão de peso no solo. Era discreto, mas suficiente para indicar movimentação. Isso significava 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que aquela posição realmente tinha sido abandonada minutos ou horas antes. Segundo, que os alemães estavam ainda muito próximos. Eles podiam voltar a qualquer momento, e nada impediria um contra-ataque rápido e mortal. O comandante sabia disso, mas também sabia que dali os brasileiros tinham algo que nunca haviam tido nas outras tentativas de tomada do monte: perspectiva. Com aquela posição, conseguiriam orientar o restante das tropas. Conseguiriam avisar se houvesse movimentação no vale. Conseguiriam dar suporte com informações preciosas para a artilharia. A missão tinha deixado de ser apenas ocupar um ponto. Agora, era abrir caminho para a vitória. Enquanto observavam, a neblina recuava e avançava como um véu vivo. Às vezes mostrava mais do que deveriam ver. Às vezes, escondia tudo num branco profundo. A guerra naquela montanha parecia respirar, pulsar, se mover com uma consciência própria. E os pracinhas ali eram apenas uma pequena parte desse organismo gigantesco. Alguns minutos se passaram e o rádio chiou. Era uma voz distante, mas clara o suficiente para indicar que outras unidades brasileiras estavam avançando. O comandante respondeu em poucas palavras, informando que estavam na posição, que não havia contato com o inimigo até aquele momento e que continuariam observando. Foi essa transmissão que começou a virar o jogo. A informação chegou à artilharia aliada e, a partir dali, os disparos começaram a se ajustar.
A artilharia americana, conhecida por sua precisão monstruosa quando bem orientada, finalmente tinha um referencial. Cada explosão no vale começava a atingir posições reais, e não apenas coordenadas aproximadas. Trincheiras alemãs eram abaladas, metralhadoras eram silenciadas. O inimigo, antes confortável, começou a recuar. Os pracinhas percebiam isso à distância. Podiam ouvir explosões ecoando no relevo. Podiam ver pequenas colunas de fumaça subindo. Podiam sentir a pressão da batalha mudando lentamente, como se a montanha, finalmente, estivesse cedendo após semanas de resistência. Mas o perigo estava longe de acabar. A qualquer momento, patrulhas alemãs podiam surgir pelas laterais. Um franco-atirador poderia detectar o brilho de um capacete mal posicionado. Uma granada lançada no lugar certo poderia eliminar o grupo inteiro. A tensão permanecia. Era como se a montanha inteira estivesse observando os 20 homens, testando-os, esperando para ver se realmente suportariam o peso daquela missão. Foi nesse clima que ocorreu um dos momentos mais marcantes daquela madrugada. Um dos pracinhas, posicionando-se para melhorar o ângulo de observação, percebeu uma movimentação anormal mais abaixo. Não era clara, não era óbvia, mas parecia haver um pequeno grupo de soldados alemães descendo um trecho próximo, talvez se deslocando para reforçar uma posição diferente. O pracinha avisou o comandante, que rapidamente pediu confirmação de mais 2 homens. Eles observaram com cuidado. A neblina atrapalhava. As sombras se confundiam. Mas havia movimento sim. Pelo menos 4 ou 5 figuras descendo a trilha. Se aquele grupo inimigo percebesse que os brasileiros estavam ali, tudo poderia ser destruído em minutos. E então aconteceu algo que mostrava o nível de preparo psicológico que a guerra impõe. Eles não se moveram, não fizeram barulho, não buscaram confronto. Permaneceram completamente imóveis, confiando na escuridão, na neblina, na sorte e na própria coragem. Apenas observaram enquanto o pequeno grupo alemão desaparecia pela curva do terreno, sem perceber a ameaça que estava tão próxima deles. Esse momento passou rápido, mas ficou marcado na memória de quem viveu. Era a prova de que vitória naquela guerra às vezes vinha de ações silenciosas, de evitar ser visto, de suportar, de não agir antes da hora certa. Com o passar do tempo, outros sons começaram a preencher o ar. Era o movimento das companhias brasileiras avançando. Passos, vozes abafadas, o atrito dos equipamentos, ordens sussurradas. A ofensiva estava ganhando tração, e os 20 pracinhas naquele ponto estratégico eram o pivô que sustentava toda aquela engrenagem. A artilharia aumentou o ritmo. A infantaria aliada começou a pressionar mais, e os relatos posteriores indicam claramente que aquela madrugada, e aquela posição em particular, foram cruciais para desestabilizar os alemães. O inimigo começou a falhar na coordenação. Suas linhas de comunicação ficaram expostas. Seus pontos de observação foram inundados por fogo preciso. Os pracinhas observavam tudo isso com uma mistura de alívio e tensão. Eles sabiam que a batalha ainda não estava ganha. E sabiam que o inimigo podia reagir com violência extrema quando pressionado. Mas pouco a pouco, a montanha parecia ceder. Aquele ponto avançado que antes era apenas rocha fria, agora era o centro de uma virada histórica. Era o elo que faltava para que o restante da FEB avançasse com segurança. Era o fragmento da batalha que, somado a tantos outros, finalmente tornou possível algo que parecia inalcançável. O tempo passava, mas ali, para os pracinhas, cada minuto parecia uma eternidade. O frio aumentava, o cansaço apertava, as mãos tremiam, a mente oscilava entre foco absoluto e o peso crescente da exaustão. Mas todos resistiam, porque sabiam que, se eles caíssem, tudo poderia desabar junto. E foi essa resistência silenciosa que garantiu que outras unidades alcançassem posições mais altas. O avanço brasileiro começou a ganhar ritmo. O inimigo, percebendo que perdia território, começou a recuar em trechos importantes. O cenário, pela primeira vez em semanas, começava a favorecer quem subia a montanha, não quem a defendia. E tudo isso tinha começado com 20 homens,
caminhando na escuridão. As primeiras luzes da manhã começaram a tocar o topo da montanha quando a situação finalmente mudou de forma decisiva. A escuridão deu lugar a um cinza pálido e, pouco a pouco, a neblina começou a perder sua força. A visibilidade aumentou. O frio continuava intenso, mas agora a montanha revelava seus contornos. E com a luz, a batalha tomou uma nova forma. Os pracinhas, ainda na posição avançada, puderam ver pela primeira vez o resultado das horas anteriores. Mais abaixo, tropas brasileiras surgiam com cautela, ocupando pontos que até a noite anterior eram considerados impossíveis de alcançar. A artilharia aliada continuava ajustada, atingindo com precisão posições alemãs que antes eram intocáveis. A vegetação mutilada, as crateras recém-formadas e o silêncio incomum denunciavam que os defensores estavam sendo pressionados. A batalha, que tantas vezes tinha sido definida por estagnação e tragédia, agora ganhava movimento. Eles sabiam que, a qualquer momento, poderiam ser substituídos por outra unidade. Ainda assim, não relaxaram. O dever deles não era apenas ocupar um ponto, mas garantir que a posição permanecesse segura. E mesmo com o avanço aliado, ainda havia risco. Os alemães eram conhecidos por contra-ataques rápidos e violentos. Nada impedia que um grupo tentasse retomar o terreno. Por isso, os 20 continuaram atentos, observando cada sombra, cada ruído, cada vestígio de movimentação. A tensão não diminuiria até que alguém dissesse que eles podiam descer. Mas conforme a manhã avançava, algo ficou claro. O inimigo estava recuando. Não em pânico, não desordenado, mas de forma inevitável. A pressão coordenada dos aliados, somada à perda de posições-chave, tornava difícil manter linhas de defesa. A montanha, antes intransponível, agora tinha brechas. E essas brechas, abertas pela coragem silenciosa daqueles 20 homens, estavam sendo ampliadas a cada minuto. O rádio voltou a chiar. A voz que chegou anunciou o que eles esperavam desde a madrugada. Reforços estavam próximos, eles seriam substituídos e então poderiam descer. Era o fim de uma das horas mais longas e intensas de suas vidas. Quando a unidade de substituição finalmente chegou, encontrou homens exaustos, cobertos de lama e neve, com os olhos marcados pelo cansaço e pela tensão. Não havia celebração, não havia sorrisos. Apenas um aceno, um olhar curto de reconhecimento e a troca silenciosa do posto. Os 20 pracinhas começaram a descer a montanha. A descida foi lenta. O corpo pesava mais do que na subida. O cansaço parecia multiplicado. A adrenalina, que antes os mantinha em alerta, agora dava lugar a uma sensação profunda de alívio e vulnerabilidade. Alguns caminhavam em silêncio absoluto. Outros respiravam fundo, tentando processar tudo. Alguns olhavam para trás, encarando o ponto onde tinham passado horas que pareciam dias. A montanha não parecia mais a mesma, mas talvez fossem eles que tinham mudado. Quando chegaram a uma área mais segura, encontraram outros soldados brasileiros aguardando. Muitos olhavam para eles com respeito, porque sabiam o que tinha acontecido. Sabiam que aquela noite tinha sido diferente. Sabiam que, sem aquele pequeno grupo, o avanço talvez tivesse falhado mais uma vez. Os pracinhas se sentaram no chão, deixando mochilas, fuzis e capacetes ao lado. O frio continuava cortante, mas agora eram outros os incômodos. O peso do corpo, a tensão acumulada, a dor nos músculos, a sensação de vazio após uma missão extrema. Alguns passaram as mãos no rosto, outros fecharam os olhos. Era como se o silêncio que eles sustentaram na madrugada finalmente tivesse licença para se dissipar. A Batalha de Monte Castelo continuaria ao longo daquele dia e dos dias seguintes, mas o pior já tinha passado. A montanha finalmente estava em processo de queda. E a ação inicial, decisiva, discreta e quase invisível daqueles 20 homens tinha sido a faísca que acendeu a virada. Os relatos oficiais confirmam que posições avançadas ocupadas por pequenos grupos foram fundamentais para corrigir tiro de artilharia, identificar rotas seguras e orientar unidades maiores. Nada disso seria possível sem aqueles que subiram antes,
abrindo o caminho com coragem e paciência. Eles não foram celebrados imediatamente, não foram mencionados em manchetes, seus nomes não ecoaram nos jornais. A guerra, afinal, é cheia de momentos decisivos que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Mas ali, naquela madrugada, na neblina congelada de Monte Castelo, o Brasil escreveu um dos capítulos mais simbólicos da sua participação na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas não lutavam por glória, lutavam pela sobrevivência. Lutavam uns pelos outros. Lutavam porque alguém tinha que lutar. E lutavam principalmente porque tinham entendido que a coragem naquele ambiente não era feita de grandes discursos, mas de pequenos passos dados na escuridão. Ao longo dos anos, muitos desses homens voltaram para vidas comuns. Retornaram para suas casas, suas cidades, suas famílias. Carregaram consigo lembranças que raramente compartilhavam. Não porque não valorizassem o que fizeram, mas porque a guerra também ensina o silêncio. Hoje, quando relembramos a história dos 20 pracinhas que mudaram o rumo de uma batalha em poucas horas, não celebramos apenas a operação militar, celebramos a humanidade que eles levaram para um dos ambientes mais desumanos possíveis. Celebramos a coragem silenciosa. Celebramos a resistência. Celebramos os nomes e os rostos que talvez nunca apareçam em livros, mas que sustentaram uma vitória histórica. Quando você escuta essa história, entende que a FEB não venceu pela força de grandes contingentes, mas pela soma de pequenos atos de coragem. Entende que a guerra é feita de decisões individuais que, quando somadas, constroem resultados gigantescos. E entende que 20 homens caminhando na madrugada podem carregar o peso de um país inteiro nos ombros. É por isso que a memória deles precisa continuar viva. É por isso que histórias assim não podem cair no esquecimento. É por isso que o eco da batalha existe, para lembrar o que o Brasil fez quando o mundo inteiro estava em guerra. E se você quer continuar ouvindo histórias que merecem ser lembradas, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada voz que se perdeu na neve encontra um novo eco.